Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer igual a Assembleia de Deus. Para mim é um motivo de grande alegria e é realmente um motivo de grande alegria. Saber que Deus está sendo fiel nesta noite. Saber que 10 anos Deus havia escrito isso já no currículo dessa igreja. E tudo o que nós precisamos é começar. É só o que nós precisamos. Deus só precisa de coração voluntário para poder dizer, eis-me aqui. E assim Deus começa a agir. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no capítulo 3 do livro de Êxodo. Enquanto eu ouvia a esposa do Paulinho, Cristiane, né? Cristiane. O cabelo está branco, mas esqueci o nome dela. Eu lembrava lá de Comida do Soares. E eu fiquei ali encantado, lembrando aquele tempo. Saímos por um lugar onde sabíamos nem aonde ia dar, mas louvado seja Deus porque chegou a algum lugar. Amém? Convido os irmãos a ficarem de pé, por reverência à palavra do Senhor. E nós vamos ler do capítulo 1 ao 8. Ah, sim, perdão. É que alguém falou tanto. Capítulo 3, verso 1 ao 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Um minutinho só. É isso mesmo, o anjo do Senhor. Lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para o Senhor. E disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quando eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos do egípcio e tirá-lo daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Deus querido. Muitas das vezes, Senhor Deus, nos preocupamos, Senhor Deus, o que dizer. Mas, na verdade, é o Senhor que tem que falar. Na verdade, nós somos apenas vasos, servos do Senhor. Nós somos escolhidos por Ti para enviar aquilo que o Senhor deseja falar. E esta palavra não é do meu coração, ela é do Teu coração. E aqui estamos nós, Pai, para sermos instrumento, tanto para transportar a Tua palavra, como também ouvir a Tua palavra. E o meu desejo é que esta palavra entre, crie raiz, floresça, cresça, dê fruto. E, Pai, as portas do inferno não prevaleçam para roubar nada do que for dito aqui nessa noite. Por isso, Pai querido, abençoe os nossos corações para receber de bom agrado a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu confesso aos irmãos que já havia recebido, foi mês passado, né? Este convite. E começamos a fazer uma seleção, quem vai primeiro, quem vai segundo, quem vai terceiro.
E brincamos lá entre os diáconos, até o terceiro você pode errar, porque o quarto tem que ir consertar tudo. E vai dar bem que eu não sou o último, glória a Deus. Mas, querido, nós entendemos que a palavra de Deus ela tem uma responsabilidade muito grande, muito grande. E quando nós começamos a entender isso, nós precisamos pedir a Deus algo da parte dele, que só ele pode nos conceder, nos ajude. Porque por méritos próprios, por esforços humanos, nós não conseguimos. E se aproximou-se o primeiro domingo, aproximou-se o segundo domingo, aproximou-se hoje o terceiro domingo. E ontem eu vou falar a verdade. Que luta! Louvado seja o nome do Senhor. Que pressão! Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse para Deus, como é que eu vou me apresentar ali? E na madrugada de hoje eu acordei e falei, Senhor, tudo o que eu tenho te pedido, me permita ser um servo. Eu não quero ser nada nem ninguém, eu não quero ser aqui pastor Edenil, eu não quero ser pastor Adriano, eu não quero ser pastor Jorge Duarte, eu não quero ser o pastor Paulo, eu quero ser apenas um servo. E nesta manhã, eu recebi da parte de Deus uma alegria, que eu entrei na igreja do Senhor chorando, dizendo, Senhor, verdadeiramente aquilo que nós pedimos, Deus estabelece no nosso coração, uma alegria extraordinária, e isto é o que tem motivado a minha vida, a ser servo do Senhor. E voltando-se para o texto, eu estava lendo a iniciação deste capítulo de Êxodo, tão conhecido, tão citado, tão reconhecido em meio ao mundo pentecostal, um momento em que o homem é chamado à presença de Deus e ele vê a sarça em fogo. E muito tem se falado dos fatos que Deus trouxe em primeiro lugar para Moisés. Mas engraçado é que eu estava observando, Deus escolhe Moisés, e se revela neste capítulo 3, assim como, mas não só neste lugar. Se os irmãos voltarem, por favor, eu convido os irmãos, no capítulo 2, no verso 2, aqui está a escolha de Deus para a vida de Moisés. Diz assim no capítulo 2, verso 2, vamos começar pelo 1. O homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Aqui começa a mudança da história de Israel. Não foi quando Moisés encontrou-se com Deus em meio à sarça. Por incrível que pareça, Moisés nasce, e qual era a lógica? Mais um escravo, mais um braçal, mais um serviço para o Egito. O Egito só conseguiu chegar à potência que não foi por causa do egípcio, foi por causa do povo de Deus. Era o povo de Deus que estava lá. Se os irmãos, deixa eu tentar lembrar aqui, nesse mesmo capítulo, não me falha a memória, no capítulo 1, no verso 9, observem só a astúcia de Faraó. Disse ele ao povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte. Temos que agir com astúcia, para não que se tornem mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam. Este homem começou a observar que ali tinha um povo numeroso. E se ele já tinha profetizado isso, não tinha outro decreto a ser realizado. O que ia acontecer era estes homens serem numerosos, era este povo crescer numa proporção extraordinária. Mas o que me chama a atenção, quando Deus escolhe este homem, é que Deus se depara com um grande obstáculo. Não é o Egito, não é Faraó e não é o deserto, se chama Moisés. Esse homem rebate o convite que Deus traz para ele.
Ele, não, peraí, o Senhor errou. Eu quero usar você, Moisés. Eu escolhi você, Moisés. Não, eu sou um homem de pesar das línguas. Eu não sei falar direito. Eu não sei pronunciar direito. E ele começa a advertir Moisés. E ele começa a tentar ajudar Moisés. Deus naquele momento podia pegar, calma aí, então você fica de lado, que eu vou chamar Arão, teu irmão, e ele vai vir a você numa alegria que ele vai te rever, e você só vai observar o que eu vou falar para Arão. Mas ele disse, você chama Arão, e Arão vai falar no seu lugar o que eu vou dizer para você, e você vai dizer para Arão, e Arão assim vai se referir a Faraó. E assim aconteceu. Este homem, entra nos aposentos de Faraó, depois de 40 anos lá dentro, agora depois de 40 anos, lá no deserto, cuidando de ovelhas, esse homem volta completamente pesado de língua, um homem despreparado, mas Deus viu nele a oportunidade deste homem ser usado grandemente por ele. Sabe por quê? Porque Moisés estava vazio de si mesmo. Moisés agora era cuidador, e muitas das vezes Deus está atrás de quem é cuidador. E aí, esse homem vai a Faraó, e lá ele fala para ele, olha, o meu Deus me envia aqui, para que você liberte este povo, e este povo vá ao deserto, cultuar ao meu nome. Mas o interessante é que o próprio Deus, ele simplesmente endurece o coração de Faraó, e Moisés sai ali decepcionado. E quando ele fala para o povo também fica meio cismado, porque a ira de Faraó cresce de uma forma muito grande, e o sacrifício de trabalho agora é dobrado. O povo tem que trabalhar dobrado. E o interessante é que agora inverteu-se o quadro. Moisés para Deus começou a ser um empecilho, agora o povo era um empecilho para Moisés. O povo começou a odiar Moisés. O povo começou a ter raiva de Arão e ter raiva de Moisés, porque ele foi mexer no coração de Faraó. E agora o povo trabalhava arduamente, de uma forma muito mais grosseira ainda. E agora era Moisés que sentia na pele o que Deus sentiu. E em uma certa ocasião, ele conversando com Deus, ele falou, Senhor, como é que eu vou falar se o teu próprio povo não me escuta, não me entende, muito menos o Faraó? Mas Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. E o interessante, queridos, é que este homem que atravessa o rio Nilo, dentro do cesto, sendo conduzido não para ser um escravo, mas para aprender na corte do Egito, as manhas e as artimanhas do Egito. Este homem aprendeu todo o núcleo de guerra do Egito. Esse homem conviveu sobre a luxúria. Ele sabia por que ele não queria ir. Ele sabia que povo tão grande era aquele. Mas a única coisa que Moisés não sabia é que o mesmo povo que levantou o Egito era o mesmo povo que estava sendo conduzido por um Deus a destruir aquele Egito. Queridos, a história de Moisés, ela passa pelo livro de Êxodo, ela passa pelo livro de Levítico, ela passa pelo livro de Deuteronômio, e ela passa pelo livro de Números. Ao longo de 40 anos, quando este homem sai do Egito, caminha pelo deserto, e ele começa a entender que quando Deus falou para ele, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e eu vou conduzir vocês para uma terra boa. Ele não disse uma terra mais ou menos, ele disse uma terra boa, não foi isso que nós lemos aí? Uma terra boa. E esta promessa começa a ser desfechada em Moisés. Ele agora é o homem que Deus escolhe para conduzir este povo para a terra que Deus havia declarado para Moisés. Mas o interessante, querido, é que em 40 anos caminhando com este povo pelo deserto, tudo o que eu entendo é que Deus não teve nenhum privilégio
de levar este povo a sofrer, de levar este povo ao massacre, de levar este povo a ver os milagres, nem muito menos observar Deus, o murmúrio deste povo. A única coisa que eu consigo entender é que este homem chamado Moisés passa pela história deste livro, acreditando que agora ele tinha uma intimidade com Deus tremendo, soberano, e que ao longo da sua caminhada, este homem começa a entender: existe realmente um Deus poderoso, existe um Deus de uma magnitude extraordinária, existe um Deus que realmente faz sinais e maravilha quando a gente se submete a Ele. Eu entendo, amados, que na nossa caminhada, um dos maiores desafios que nós temos é conosco. Nós somos os maiores desafios para Deus. A obra é isto aqui, 10 anos. O que Deus está pedindo para a sua obra são voluntários. O que Deus está selecionando para a sua obra são voluntários. Talvez você tenha chegado aqui no ano de 2014, no ano de 2012, no 16, 17, talvez você tenha chegado ontem, ou talvez você tenha chegado há 10 anos atrás, mas saiba de uma coisa: a sua chamada começou desde o dia em que a sua mãe te trouxe à luz. Deus te escolheu. Você não está aqui, querido, por mera acaso ou por mera coincidência. Foi Deus que te chamou nesta noite. E se não fosse assim, nem aqui você estaria. Sabe por quê? Porque neste exato momento há um evento ali na praça de Mesquita, onde muitos poderiam estar aqui, mas Deus escolheu você. Deus chamou você. E agora este homem, em 40 anos, ele absorve uma experiência extraordinária, uma experiência na sua vida, sabe, colocada por Deus, algo que só Deus pode colocar no coração do homem, algo que só Deus pode ver no coração da pessoa, quando nem eu e nem você conseguimos ver. Foi assim a minha chamada. Eu estava lá trabalhando, como o irmão citou, na Zona Sul, tantas casas que eu conheci, tantos lares que eu entrei, lugares que eu nunca imaginei na minha vida, mas algo me atraía para o ministério da igreja. Algo Deus já tinha falado ao meu coração, e havia algo que Deus estava me incomodando. Eu caminhei e sempre vi a boa mão de Deus cuidando de mim. Se você quer ter a prova, dentro da comunidade da Rocinha, onde hoje está um pé de guerra, quantos tiroteios eu não passei, mas a mão de Deus guardou a minha vida, cuidou de mim muitas madrugadas. Quando eu chegava em casa, madrugada, apenas 2 horas, e no outro dia indo trabalhar, a mão de Deus me sustentou. Mas houve um momento da minha vida em que Deus me chamou: Pedro, agora eu te quero para um outro plano da minha vida. Agora é um outro propósito que eu quero você. Eu estou selecionando você, eu escolhi você, e tudo o que eu pude dizer, queridos: eis-me aqui, faça-se a tua vontade. E aqui estou. Não porque sou merecedor, não porque sou melhor do que ninguém, de forma alguma. Deus pode escolher a qualquer um, a quem Ele desejar. Sabe o que acontece conosco, amado, como aconteceu com Moisés? É que nós não vemos dentro de nós o potencial que Deus tem visto. Deus vê um potencial dentro do seu coração, há algo que Deus quer aprimorar na sua vida. O que está faltando para mim e para você é dizer: eis-me aqui, usa a minha vida, faça segundo a tua vontade e o teu querer. Não questione Deus, não questione Deus. Eu conversava da última vez que eu estive aqui, eu saí com a minha esposa, paramos no shopping Nova Iguaçu, e quando estávamos na Riachuelo, ela olhou para mim e falou: por que você não compra um terno para você? Eu falei: calma, eu disse, calma, porque eu estou entrando na igreja agora, estou me familiarizando agora com o ministério, mas compra um terno para você. Eu falei: eu não quero terno. Compra um terno. Eu não quero terno. Quase saiu uma briga. Eu falei: eu não quero terno, compra um terno, e acabei comprando um terno. E para a glória do Senhor, vou para o segundo terno. E eu falei: Senhor, o que está acontecendo? É o momento em que a gente olha para a sarça, é o momento em que você olha para o fogo. Há um mistério de Deus, há um diferencial de Deus para a sua vida. Você, como eu já disse, não está aqui só por estar. Deus tem um propósito para a sua vida, não apenas te salvar, mas fazer de você um instrumento dele para onde ele desejar te levar. Como disse o pastor, já vou fazendo vários funerais, já estou em cada casa que eu nem imagino, nunca pensei em entrar aqui, que lugar é este? E lá está o Espírito Santo de Deus me conduzindo.
E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Números, o último capítulo de Números. Agora a gente vai ver um novo Moisés. No capítulo de Números, do 1 ao último, Números, perdão, aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu me perdi, perdão. Não foi, perdão, deixa eu anotar aqui. Só um minutinho, por favor. Perdão, é Deuteronômio, me perdoem. Capítulo 34. Desculpem. Amém? Amém? Diz assim: então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo e do topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade, Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e de Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade de Palmeiras até Zoar. E o Senhor disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhe disse: eu a darei ao seu descendente. Permiti que você visse com seus próprios olhos, mas você não passará o rio e não entrará nela. Este homem aqui não questiona. Quando Deus coloca agora esse pequeno detalhe dele não entrar. Mas esse homem vê. Uma caminhada de 40 anos. Ele viu as benfeitorias dos cuidados de Deus para com esse povo, as leis, os cuidados do amor de Deus para com o seu povo e do amor do seu povo para com o seu Deus. Esse homem agora chega a um topo de um monte, e aquilo que lhe foi prometido lá em Êxodo 3, dele levar aquele povo a uma terra boa, agora ele vê essa terra. O que me chama a atenção, quando Deus fala com Moisés, é que esse homem agora já está completamente experimentado pelo poder do agir de Deus. Ele vê a grandeza de Deus, ele observa a grandeza de Deus. E enquanto nós estávamos cantando aquele hino, quão grande é meu Deus, com certeza, se pudéssemos dizer quem é o autor desta canção, seria Moisés. Porque foi um homem que em 40 anos, quanto esse homem viu os manifestos do poder de Deus através de um deserto. Apenas através de um deserto. Servir a Deus, querido, muitas das vezes vai nos levar para um deserto, mas eu digo uma coisa para você, é no deserto aonde eu e você vamos poder ver as grandezas de Deus agindo sobre a nossa vida. Como nesses dias eu tenho visto o poder de Deus sobre a minha vida. Que eu passei muitos dias trabalhando fora, foram 20 anos, mas nenhum daqueles dias que eu passei são comparáveis com esses dias presentes. Você sentia a presença de Deus, você ser movido pelo poder de Deus, você está onde Deus quer, você submeter à vontade de Deus, deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida, deixar Deus te movimentar daqui para acolá e te chamar de servo, deixar Deus ver no seu coração um espaço que só Deus pode ocupar.
É isto que Deus quer. Deus precisou esvaziar aquele homem. Deus precisou mostrar para ele: está vendo esse Egito de onde eu te tirei? Ele vai sucumbir. Porque para Deus, amados, não há impossível. Porque para Deus, querido, não há obstáculo. Talvez o pastor Paulo tenha visto muitas vezes aquela parte de cima ali: Senhor, como é que vai ser? De que forma vou proceder? A quem vou pagar? Quem o Senhor vai levantar? E Deus prepara os seus. O que nós como igreja precisamos fazer é orar. O que nós como igreja precisamos é confiar. O que nós precisamos fazer como igreja é acreditar que o poder sobrenatural de Deus vai acontecer. Vai acontecer, querido. O que eu e você não podemos ser é um Moisés de Êxodo 3. O que eu e você não podemos ser é um Moisés que saiu da corte de Faraó e foi falar com aquele povo. O que eu e você não podemos ser é um Moisés que apresentou para Deus uma queixa, uma dificuldade. O que nós precisamos ser é um Moisés que está aqui em Deuteronômio 37, um homem que já estava submisso e não reclamou porque não ia entrar. E é disso que Deus precisa, queridos. É disso que o Senhor está precisando, de servos. Só de servos. Ele não precisa nada mais do que servos. Da primeira vez que eu estive aqui, eu comentava com o pastor Paulo, com a irmã Mina. Talvez se nós tivéssemos anunciado, virá o irmão Pedro, o homem que percorreu o mundo todo, o homem que tem holofote, que tem brilho, que tem fama, que está na 93, 97, nós teríamos que empurrar o povo para fora. Mas a palavra de Deus, ainda que seja simples, seja humilde, é esta que tem mudado muitos corações. O homem não precisa, uma mulher não precisa nada mais nem nada menos do que estar submisso à vontade de Deus. Não sejamos como Moisés do capítulo 3 de Êxodo, sejamos Moisés trabalhado em 40 anos, trabalhado no deserto, um homem simplesmente que acabou sendo um homem mais pacífico, um homem cheio de amor e de paz. Porque Deus vai precisar disso em nossas vidas. Ele vai acrescentar isso. Lidar com pessoas não é fácil, também não é impossível, também não é difícil. Sabe por quê? Porque é o povo de Deus. Um povo que veio reclamar, e Moisés nunca amaldiçoou aquele povo. Ele um dia, quando conversava com Deus, ele disse: Senhor, o teu povo. É o teu povo. Quando ele cismou de terminar aquele povo, Moisés ousadamente disse assim: o que irão falar de ti? Tu tirou um povo do Egito, tu trouxe um povo para o deserto, o povo da circunvizinhança vai meter um malho em ti, vai falar que Deus mequetrefe é o Senhor. Essa expressão é minha, tá na Bíblia não. Mas, queridos, um homem que entendeu que não era o povo dele, não era o povo do Egito, era o povo de Deus. E a igreja tem caminhado assim, querido. Sejamos poucos, sejamos muitos, sejamos poucas pessoas que vêm para orar, mas não percam a essência da oração. Não desanimemos nunca, em nenhum momento de orar. São muitas madrugadas que Deus tem me levantado. São muitas madrugadas que muitas vezes sabe, a minha esposa, levanta comigo, e ela vira para o outro lado. Levanta comigo, é só falta cair da cama, mas não levanta comigo. E eu tenho que ter, é sério, e a obrigação é minha. Ele: ei Pedro, estou chamando você. Mas calma aí, eu estou chamando você. E Deus ali tem se colocado diante de mim. Deus tem me visitado. E eu tenho aprendido, querido, que a intimidade do Senhor é algo extraordinário. Não existe coisa melhor do que viver essa intimidade. Eu conversava há poucos dias com a minha filha, né? Que Deus, nesses dias de escassez de trabalho, Deus abriu umas portas para ela. E ela foi trabalhar com a sua prima, né? E uma menina, né, até que congrega numa igreja, mas enquanto a gente não aprender o que é conversão, a gente ainda vai arrastar muita coisa do velho homem. E essas jovens, eu ouvi burburinho, né, da palavra dela: na Arte Pão, tal lugar, tem pessoa assim, tem pessoa assado, tem pessoa... Aí eu comecei a avaliar e comecei a orar: Senhor, 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 eu quero que a minha filha tenha um alvo, tenha um objetivo, que ela possa estar ali trabalhando sem olhar para A, B, C ou D, mas focada no seu trabalho. E eu estava aguardando uma oportunidade de Deus para conversar com a minha filha, e toda madrugada eu orando, intercedendo: Senhor, se essa pessoa que estiver com ela, não sabe, fosse uma má influência, não diga se uma pessoa de má índole, mas uma pessoa que influencia com maus conselhos, eu preciso que o Senhor tire. E para a glória de Deus, essa outra menina foi para o meu setor. E um belo dia, quando eu saí do culto, eu estava conversando, né, com os irmãos lá. Eu falei: dá um tempinho, eu vou buscar minha filha. Liguei para ela, falei: vamos conversar, como é que você está lá? E ela começou a chorar. Ela falou para mim: poxa pai,
Eu só escuto pessoas dizendo, fulano é assim, fulano é assado, Beltrano é assim, Beltrano é assim. Agora aquela pessoa que estava comigo se deslocou para um outro setor e eu tive que ser sincero com ela. Eu falei, eu orei por isso, porque eu quero que você aprenda o seguinte: na arte para onde você vai trabalhar, você vai ter um horário para entrar, você vai ter tarefas para cumprir e você vai ter que sair no seu horário. E ela dizia, mas será que ela não mudou de setor porque ela é muito falante, ela é muito comunicativa? Eu falei, Deus não chamou ninguém por ser assim ou por ser assado. Deus tem chamado você e eu pelo que nós somos. Deus não vai escolher um pastor Paulo, sabe, de estrela. Ele vai escolher a simplicidade no coração do homem, a simplicidade no coração da mulher. E eu falei para ela, você não tem que ser ninguém, você tem que ser você. Seja você, entre no seu trabalho, cumpra as suas tarefas, respeite as pessoas, seja educada e saia de lá simplesmente com o objetivo: cumprir a minha tarefa. E ela baixou a cabeça e falou, que bom que o Senhor é meu Pai. Eu falei, que bom que Deus reservou este momento. Mas tudo isso aconteceu por objetivo de oração. Porque eu tenho que entender o seguinte: eu preciso orar pela minha família, eu preciso entender que a minha família é um projeto de Deus. Ela está afastada do caminho do Senhor, o meu filho está afastado do caminho do Senhor, mas a única coisa que eu tenho que entender é que Deus nunca se afasta da minha família, nunca se afasta de pessoas que eu tenho orado, nunca abandona aqueles por quem você tem intercedido. Não desista, querido, continue neste propósito. Há poucos dias a filha de um pastor chamada Ana Paula estava, eu entrei no Face dela, e ela estava no meio das rodas, e sabia que a sua mãe morreu em Cristo Jesus, orando por aquela menina, e eu abracei aquela causa. Senhor, visita aquela pessoa, busca aquela pessoa. E eu falei, como é que está você? Eu estou por aí, eu estou andando por aí. E hoje pela manhã eu ouvi algo muito lindo, através de uma mensagem que ela mandou: acabei de chegar da igreja agora. E eu tive que digitar lá, aleluia, glória a Deus, Deus é fiel. E a gente sabe que a gente não perde nada diante da presença de Deus. Nós precisamos disso, amado. Precisamos entender que Deus vai caminhar conosco, não na direção que nós queremos, é na direção dEle. A vontade é dEle, o querer é dEle, o agir é dEle. Não se torne de maneira nenhuma irresistível para Deus. Se submeta à vontade de Deus. Lá atrás, ninguém diria que ia chegar a 10 anos. 10 anos, ninguém sabe aonde vai chegar, mas uma coisa eu posso dizer para você: Deus vai continuar nos conduzindo para uma terra boa. Eu creio, queridos, que hoje é um pequeno templo, mas amanhã ou depois isso pode se estender. Começou assim em Mesquita, e em algum lugar tem se expandido e muito, porque Deus não tem chamado o povinho, Deus tem chamado uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Deus vai chamar, nós não iremos de maneira nenhuma fazermos, sabe, tocarmos aquela urde, fazemos faixas, fazemos algazarra, entramos no 93, entramos no 93, o que nós precisamos é crer e confiar que Deus está agindo em meio aos louvores e adoração que fizemos aqui. O propósito da igreja é adorar o Senhor, o propósito da igreja é engrandecer o nome do Senhor. Não vamos manipular Deus de forma alguma. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer, apenas cumpra aquilo que Deus te chamou, que é ser um adorador, que é ser persistente. Não seja murmurador, deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Não se torne uma pedra de tropeço para Deus, não se meta aonde Deus não quer que você se meta. Deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer na sua vida, e você vai ver a grandeza de Deus. Você vai ver, queridos. Talvez em 25 anos atrás, quando eu contraí um casamento com a dona Aldicéia Ferreira de Lima, alguém me dissesse: você vai ter isso, você vai ter aquilo. E quantas vezes eu vim aqui de Mesquita para Jacutinga, com meu filho numa bicicleta, correndo com ele com bronquite, alérgica. E eu havia pedido a Deus há muitos anos atrás para ser pai de um casal de filho. Nasce a segunda menina, agora vai lá para o Grafeguilha, lá na Tijuca. E minha sogra entra desesperada: se essa menina nascer às 7 da manhã, vamos pegar um trânsito. E eu falei: Senhor, que ela nasce de madrugada. 2h30 da manhã ela estava nascendo. Se alguém me dissesse que tudo isso ia acontecer, talvez assim ainda naquela época eu não iria acreditar. Mas eu apenas decidi uma coisa: vou confiar, vou acreditar.
e vou deixar o tempo passar. E hoje Deus tem me levado a lugares que eu não imaginava. Uma residência que um dia eu pisei a primeira vez, hoje é onde eu moro. Eu não pedi essa residência, mas Deus tem dito algo no seu coração. Nós vamos herdar, muitas das vezes, aquilo que nós não fizemos. Tudo o que nós queremos ter que fazer é confiar em Deus, é acreditar em Deus. Ainda que você faça o mínimo pela obra de Deus, acredite em uma coisa: Deus vai te honrar. Como o pastor estava comentando sobre esses homens que estiveram aqui voluntariamente trabalhando, aprenda o seguinte: é Deus que vai honrar vocês, é Deus que vai pagar vocês. E eu posso dizer de coração: Deus paga muito bem, e paga com lucro, e paga com juro, e paga com ordem, e paga com decência. Queridos, eu peço a Deus que essa palavra, ela crie raiz no seu coração, que essa palavra ela possa expandir dentro do seu coração. O conteúdo dessa mensagem só quer dizer uma coisa: Deus está em busca de servos. Deus está em busca de alguém que diga assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Um certo homem de Deus, chamado Pedro, um missionário. Quantas pessoas não querem fazer missões em lugares tão distantes, tão longe, sabe? Atravessar o oceano, ir para os Estados Unidos, ir para tantos lugares. Mas esse homem sendo entrevistado pela esposa de um pastor, ela assim: eu fiquei encantado com você. Você não desejou ir para Israel, você não desejou ir para a Palestina, você não desejou ir para Cafarnaum, você não desejou ir para conhecer o Jordão. Por que as comunidades do Rio de Janeiro? Aquele homem respondeu algo muito simples: eu só quero andar aonde Jesus não andou. Eu só quero estar aonde Jesus não esteve. Eu quero ser braço, eu quero ser perna, eu quero ser um físico, eu quero ser movido pelo Espírito de Deus. Se Deus te conduzir a comunidades, vá. Se Deus te conduzir a prostíbulo, vá. Se Deus te conduzir a presídios, vá. Porque quem está te chamando vai te garantir. Ainda que seja deserto, você vai ver a manifestação de Deus garantindo a sua chamada. Que Deus nos abençoe, queridos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.